E se eu te dissesse que um milionário entrou em uma empresa só para fechar um negócio, mas saiu de lá com algo que o dinheiro dele nunca conseguiu comprar? Não, isso não é só mais uma história de romance. É sobre rivalidade, orgulho, paixão proibida e uma reviravolta que ninguém esperava. Se você curte histórias que misturam poder, tensão e amor onde menos se espera, fica comigo até o final, porque essa aqui vai mexer com você. Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma história como essa. Agora, bora começar. Davi Montello era o tipo de homem que entrava em uma sala e fazia todos se virarem. Milionário antes dos 35, CEO de uma holding internacional com investimentos em tecnologia, imóveis e mídia, ele tinha um olhar clínico para negócios e um coração aparentemente feito de aço. Mas naquela manhã nublada de terça-feira, quando entrou na sala de reuniões da Tecnova para oficializar a compra da empresa, ele ainda não sabia que o verdadeiro negócio que mudaria sua vida estava prestes a começar. Do outro lado da mesa estava Helena Vasquez, diretora de inovação da Tecnova, e a principal responsável por transformá-la de uma startup promissora em uma potência do setor. Inteligente, determinada e com uma língua afiada, Helena sempre soube que um dia a Tecnova chamaria a atenção dos grandes tubarões. Só não esperava que seria Davi Montello, o mesmo homem que havia recusado investir na empresa anos antes, dizendo que faltava visão de futuro. Bem, Sr. Montello, ela começou sem esconder o veneno na voz. Parece que agora temos a visão que o senhor não teve. Davi arqueou uma sobrancelha, sem perder o sorriso. E parece que você aprendeu a usar o veneno como estratégia. Impressionante. Helena forçou um sorriso. Os dois estavam em lados opostos de uma guerra não declarada, e a tensão no ar era quase palpável. Apesar da rivalidade, havia algo impossível de ignorar. Cada embate verbal entre eles era carregado de uma energia elétrica, um fio invisível puxando-os um para o outro, mesmo quando tentavam se afastar. Helena odiava admitir, mas desde que Davi entrou pela porta da Tecnova, seu coração parecia bater em outro ritmo. E Davi, por trás de toda sua pose calculista, também se pegava observando demais, ouvindo demais, sentindo demais. Os dias se tornaram semanas. Helena foi mantida como chefe do setor de inovação após a compra, decisão tomada por Davi com base no talento incontestável dela. E talvez por uma razão que ele ainda não estava pronto para admitir. As reuniões entre os dois se tornaram frequentes, cheias de faíscas, provocações e olhares demorados. Certa noite, após uma apresentação bem-sucedida para investidores internacionais, Davi a chamou para jantar. Não foi um convite profissional. E Helena sabia. Então é isso? Ela perguntou, encarando-o do outro lado da mesa no restaurante sofisticado. O grande Davi Montello tentando conquistar a rival? Digamos que estou apenas interessado em entender o que mais posso adquirir além de uma empresa. Ele respondeu com um meio sorriso. Helena riu, jogando os cabelos para o lado. Corações não estão à venda, mas podem ser conquistados. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, se permitiu apenas sentir, sem jogos, sem disputas, sem máscara. E ali, naquele instante, percebeu que ele já havia conquistado algo muito mais valioso do que imaginava. Naquela noite, ele a levou para casa. Não houve pressa. Apenas um beijo suave à porta, um adeus demorado e um silêncio cheio de promessas. Mas nem tudo seria fácil. O ambiente corporativo não perdoa deslizes e rumores começaram a circular. Acusações de favorecimento, desconfiança dos funcionários e a pressão dos conselheiros da holding de Davi ameaçavam o que mal havia começado. Temos que manter distância, Helena disse um dia, os olhos marejados. Isso está afetando tudo. Eu não posso te perder, ele disse, com uma vulnerabilidade que jamais havia demonstrado antes. Você mudou tudo. E você me tirou o chão, ela sussurrou.
Decidiram se afastar por um tempo. Helena mergulhou nos projetos da Tecnova. Davi se dedicou a outras empresas. Mas a ausência só fez crescer aquilo que eles tentaram esconder. Até que, meses depois, durante uma conferência internacional em Lisboa, os dois se reencontraram. Ela subia ao palco para apresentar um novo produto revolucionário e ele estava na plateia, sem saber que ela estaria lá. Quando seus olhos se encontraram, foi como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Ao final da apresentação, Davi foi até os bastidores, ignorando protocolos e seguranças. "Eu tentei", ele disse a voz baixa, "mas você é o único investimento que eu não consigo esquecer." Ela sorriu emocionada. "E você é a aquisição que eu jamais pensei que desejaria." Dali em diante, não houve mais meias palavras. Resolveram enfrentar tudo juntos. O mercado, os julgamentos, as próprias inseguranças. Redefiniram a forma como negócios e emoções podiam coexistir. Juntos, fundaram um novo braço da empresa, voltado para inovações sociais, e transformaram sua parceria em algo que ia além do corporativo. Anos depois, em uma conferência onde contavam sua história como exemplo de liderança e inovação, Davi terminou seu discurso com um olhar fixo em Helena. "Ela foi minha maior rival. Agora é minha maior aliada. E sempre será meu maior amor." Aplausos ecoaram pela sala, mas para eles, o som mais importante era o do próprio coração batendo em uníssono, como no primeiro olhar trocado naquela sala de reuniões. Os anos que se seguiram foram intensos. Helena e Davi se tornaram um casal símbolo de inovação e paixão no mundo dos negócios. Mas a linha entre vida pessoal e profissional era fina e nem sempre fácil de administrar. O sucesso vinha com um preço alto. Viagens internacionais, reuniões intermináveis, fusões, aquisições e cobranças. Mídia, acionistas, concorrentes. Todos queriam um pedaço da imagem do casal que havia transformado rivalidade em amor e poder. "Às vezes eu sinto que não temos mais espaço só para nós", Helena disse certa noite, enquanto olhava pela janela do apartamento em Nova York, segurando uma taça de vinho. "Está tudo tão exposto, tão vendido." Davi se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. "O mundo pode comprar a nossa história, mas o que a gente sente, isso aqui." Ele colocou a mão sobre o peito dela. "Ninguém toca." Mas nem mesmo as palavras doces conseguiam apagar o cansaço que se acumulava. A relação começou a sofrer, não por falta de amor, mas por excesso de tudo. De trabalho, de pressão, de expectativas. As discussões antes cheias de desejo e provocação agora deixavam feridas, pequenas, mas constantes. Helena se perguntava se estavam se tornando apenas mais um casal poderoso que acabaria ruído por dentro. E Davi, pela primeira vez, começou a duvidar da própria intuição, aquela que sempre o guiou nos negócios, mas agora falhava nos assuntos do coração. Foi durante uma viagem ao interior da Itália, forçada por um convite de última hora para uma conferência de jovens empreendedores, que tudo mudou. Estavam em um vilarejo afastado, cercado por vinhedos e um céu limpo, sem Wi-Fi nem sinal de celular. "Parece que fomos teleportados para o século passado", Helena resmungou, tentando abrir o e-mail no celular. "Talvez seja exatamente disso que a gente precisa", disse Davi, sorrindo pela primeira vez em semanas, sem parecer cansado. Longe do ruído do mundo, reencontraram o silêncio entre eles. Fizeram caminhadas entre as videiras, cozinharam juntos em uma pequena casa alugada, riram de bobagens que antes seriam ignoradas por falta de tempo. Dormiram abraçados, sem pensar em reuniões no dia seguinte. E foi ali, em meio ao silêncio das colinas, que entenderam o que era essencial. "Eu achava que precisava te conquistar uma vez", Davi disse numa tarde de sol, deitado na grama. "Mas a verdade é que tenho que te reconquistar todos os dias. E eu preciso aprender a te deixar entrar, não só nos meus negócios, mas nas minhas inseguranças também", Helena respondeu. Quando voltaram à vida real, não eram mais os mesmos.
Tomaram decisões ousadas, delegaram funções, recusaram contratos gigantes, criaram uma fundação voltada para a inovação sustentável e passaram a trabalhar menos, mas com mais propósito. O amor deles deixou de ser um campo de batalha e virou um pacto. Não perfeito, mas honesto. Um pacto de reconquista diária, de respeito à individualidade e ao sonho compartilhado. Em uma noite chuvosa de dezembro, anos depois daquele primeiro encontro explosivo na sala de reuniões da Tecnova, Davi ajoelhou-se no terraço da casa em Florença, uma das poucas coisas que compraram só para eles, e segurou uma caixinha simples, de madeira, com um anel feito de ouro reciclado, projetado pela própria Helena. Não quero comprar nada seu, nem seu coração. Quero merecer cada pedaço do que você decidir me dar, ele disse, com a voz trêmula. Helena, com lágrimas nos olhos, respondeu: Você nunca precisou comprar nada, Davi. Você me ganhou no dia em que parou de tentar vencer. Casaram-se em uma cerimônia pequena, sem fotógrafos, sem mídia, sem acionistas, só amigos, família e os dois ali, inteiros, prontos para escreverem o próximo capítulo, agora não como rivais ou sócios, mas como parceiros de alma. E quando alguém pergunta como um negócio virou amor, eles apenas sorriem, porque certas histórias não se explicam, se vivem, se sentem, se constroem, juntos. No fim das contas, ele não conquistou só uma empresa, conquistou o respeito, o amor e a mulher que mais desafiou tudo o que ele acreditava. O que começou como uma jogada de negócios virou uma história de transformação, onde o orgulho caiu, o amor venceu e dois rivais se tornaram inseparáveis. Porque no jogo da vida, às vezes, a vitória real não está nos contratos que você assina, mas nos laços que você cria. Se essa história te prendeu até aqui, imagina o que mais está vindo por aí. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muita história boa te esperando. A gente se vê no próximo vídeo.